Deus. Daniel, capítulo 1. Coloquemos-nos em pé só mais dessa vez, irmãos, para fazermos a leitura da palavra de Deus, como bons metodistas que somos. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 17. Versículo 17. Ora a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes faz perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor fale conosco humildemente. Ministre aos nossos corações a verdade da tua palavra. Por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, quero pensar com vocês nessa manhã. A gente tem falado desde o início, quando eu voltei das minhas férias, sobre não nos familiarizarmos com a presença de Deus, não tratar como comum, como natural a presença de Deus. Falamos sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que estava muito igual ao seu entorno, uma igreja morna, que não fazia diferença, uma igreja que não era quente nem fria, e Jesus, o Senhor da igreja, estava do lado de fora. E na mesma direção, no mesmo entendimento, eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre lições quanto a ser leal a Deus na Babilônia, ou ser fiel a Deus na cultura do exílio, ser fiel a Deus no contexto em que Deus está escanteado, em que os valores estão invertidos. Ao olharmos para o contexto atual, a gente já não sabe mais distinguir o que é o certo do errado. Quando eu abro a UOL, irmãos, Universo Online, eu tenho nojo da UOL, tenho nojo. É apelativo o que está sendo feito, querendo refazer os valores, a cultura judaico-cristã que nós recebemos, deturpando os valores da família. O problema é que a igreja, querendo ser relevante e influente na sociedade, também tem se permitido ficar muito parecida com o seu entorno. Carnaval, deu para ver isso. De repente uma cantora
para o momento e começa a cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, com aquela voz horrível, e achar que está evangelizando, que está influenciando. E a gente está achando que isso é normal, que isso é dar testemunho da fé em Jesus Cristo. A gente está vendo um mundo muito esquisito, os valores estão invertidos. Nós estamos vendo tempos muito desafiadores para a igreja, uma batalha espiritual, bandeiras ideológicas sendo levantadas, desviando a atenção dos jovens, daquilo que é essencial, que é Jesus, do foco que é o Evangelho de Jesus Cristo. Perseguição velada para a igreja está sendo perseguida, irmãos, de maneira muito velada. Você abre um jornal, eles estão começando a questionar a imunidade tributária da igreja, pouco a pouco. Aí a gente pensa assim, mas a igreja tem que pagar imposto mesmo. Só que quem é que paga para a igreja restaurar um drogado, um cara que mora no crime? Casamentos são restaurados, que restaura a família, que ajuda a economia do país. Aliás, o protestantismo tem esse trunfo, quando a gente olha no século passado, nos séculos anteriores, por causa do protestantismo é que a economia centrou. O problema é que os cristãos abraçaram demais o dinheiro, esqueceram da sua influência na sociedade. Os crentes não consumiam rum, não consumiam tabaco, os crentes não jogavam dinheiro fora com jogatina, investiam nas suas famílias. Então, a sociedade começou a ser modelada nessa perspectiva. Quando se fala de economia, quando a gente olha para a palavra de Deus, o livro de Daniel e a vida de Daniel, vem como uma resposta para nós, uma palavra de alerta, uma palavra de encorajamento, uma palavra inspirativa. O que acontece, irmãos? O povo de Judá, o reino do sul, quebrou a aliança deles com Deus. Deus tinha levantado profetas como Abacuque, tinha levantado profetas como o próprio Isaías, Jeremias, alertando o povo de que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, senão Deus permitiria que os caldeus, e isso fica muito claro lá no livro de Abacuque, que os caldeus viriam e levariam cativo o povo de Deus, levariam principalmente os seus sábios. A Babilônia, então, se torna o exílio, o contexto em que o povo de Deus, especialmente os mais inteligentes, os mais influentes, os nobres, vão viver ali exilados e vão sofrer uma pressão da cultura para adotar uma nova língua, um novo nome, uma nova identidade, uma nova prática social. Isso que Nabucodonosor queria aculturar aqueles jovens. O exílio é lugar de provação, mas também é lugar de oportunidade. Ali foi a provação daqueles rapazes. Muitas provações. Foram jogados na fornalha, foram jogados na cova dos leões, foram difamados, foram perseguidos, mas também se tornou um lugar de oportunidade, porque eles continuavam fiéis ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para um posicionamento de lealdade. A gente já estava conversando com um jovem, junto com Isaías, né? A gente conversando com um jovem, e os jovens estão sofrendo tanta pressão social. Parece que ser crente, preservar a santidade, escolher viver longe do pecado, não agrega nada. É melhor satisfazer a carne logo, se entregar para o pecado, porque a carne está pululando. O que eu ganho em ser fiel a Deus? O que eu ganho em ser crente? O que eu ganho em permanecer fiel a Jesus Cristo? O que eu ganho com isso? Irmãos, nós estamos inseridos no mundo, no nosso trabalho, no seu trabalho. Se você é um cristão posicionado, no seu trabalho você, vez por outra, sofre uma perseguição velada. Ou tira um barato da sua cara. Fala, lá vai o crentinho lá. Lá vai o... quer dizer, você não olha, mas qual que é o problema de você olhar aqui? É só uma olhadinha. Você não bebe? Porque hoje os crentes estão bebendo de ficar bêbado, irmãos. É uma vergonha. Estão bebendo de ficar bêbado. Eles não. Por quê? Porque a gente vai ficando parecido com o nosso entorno.
na universidade, na escola, no bairro, de modo geral, a gente tem visto uma degradação moral, uma idolatria ao corpo. Eu vou para a academia, não tem nenhum problema você ir para a academia. Mas quando eu olho a pastorada hoje, de baby look, é baby look que chama? Como é que chama quando o cara está no púlpito lá? Qual que é o nome? Cropped? Não entendo nada. Eu só sei que o cara fica bombadinho, gostosinho, com a blusinha apertadinha no púlpito, aleluia. Eu não quero dar muita ênfase em comportamento, quero trabalhar valores, mas eu quero denunciar os comportamentos, porque João Batista denuncia o pecado, Paulo chama pecado de pecado e dá um nome para o pecado. Você está entendendo? Idolatria ao corpo, autoimagem, materialismo. Não quer dizer que a gente não tem que cuidar do corpo. Você tem que fazer um crossfit, tem que fazer um jiu-jitsu, vai fazer um funcional com Isaías, vai lá pagar R$5.000 para correr na rua. Eu acho doideira esse negócio de crossfit aí. O cara paga caro para correr na rua. Quem já viu esses caras correndo na rua aí, fazendo crossfit? Aí com o peso do próprio corpo. Quanto que é? 300 pau. Mas eu sei que ele é esperto, ele não paga tudo isso não. Não é, Isaías? Eu quero mostrar para você, irmãos, através da Bíblia, através da vida desses 4 jovens, que estar inserido na Babilônia, estar na cultura do exílio, não significa necessariamente que a Babilônia e a cultura do exílio tem que estar dentro de você. Jesus orou pelos seus discípulos em João capítulo 17. Olha o que Jesus orou, irmãos. João capítulo 17, versículo 15. Jesus disse o seguinte, olha o que a Bíblia diz. Eu vou começar a partir do versículo 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, irmãos, essa é a oração que você tem que fazer pelo seu filho. Eu tenho que orar isso pela Giovana, pelo Miguel. Você tem que orar isso pelo seu marido, pela sua esposa. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a soberba da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa, bem como todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga, eu não sou deste mundo, eu sou do céu. Fala para o seu irmão, você não é deste mundo, você é do céu. Nós não podemos, irmãos, abraçar a cultura do exílio. Nós não podemos abraçar a cultura da Babilônia. Nós nascemos de novo, nós somos do céu. Não dá para ter água doce e água amarga da mesma boca, nas linguagens, nas conversas. Não dá, irmãos. E agora, como que a gente faz para que a gente não se aculture,
para que a gente não abrace a cultura do exílio, a cultura do mundo. Como que a gente faz isso? Eu quero começar lendo para você duas passagens. Primeiro aqui, Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor o entregou. Como que começou isso, irmãos? Isso não começou naquele dia. Primeiro, eles foram negociando os valores. Mas houve um rei chamado Ezequias. Ele fez algo que para mim explica muito. Segundo Reis, capítulo 20. Coloca para nós aí. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 12. Nesse tempo, título aqui na Bíblia está, os mensageiros da Babilônia. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou o que, irmãos? Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos olhar minha poupança aqui? Vamos olhar aqui a minha conta bancária, como está. Acessa tudo, eu confio tanto em vocês. Aqui está a minha maior riqueza. O tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, óleos finos, o seu arsenal e o seu arsenal de guerra, as armas. E tudo que havia nos seus tesouros. Não houve, presta atenção, não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Continua. Olha que interessante. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, são meus amigos, vieram da Babilônia, da cultura, que vai ser a cultura do exílio. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio, não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias o seguinte: ouça a palavra do Senhor. Continua. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E olha o pior, o 18: alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Está aí, irmãos. Como é que a lealdade a Deus, ela é ganha ou perdida? Dentro de casa. Ele abriu a porta da casa dele para a Babilônia. Ele deixou que a Babilônia visse tudo dentro da casa dele. Ele não consultou Deus. Ele abriu as portas para que eles entrassem em Jerusalém. A Babilônia entrou no palácio. A Babilônia entrou na habitação real. Ele expôs tudo para o seu inimigo, aquele que viria seu inimigo. Uma geração, irmãos, pagou o preço de uma aliança perigosa. Uma geração inteira. Se cumpre o versículo 18 no capítulo 1 de Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram nobres, eram do palácio, agora estão na Babilônia. Porque ele negociou a Babilônia, irmãos. Levou o que Israel tinha de mais precioso, as riquezas que ele colocou lá no templo do seu Deus, os seus filhos para servirem como eunucos no palácio. Eles simplesmente, irmãos, levaram tudo que era utilizado pelos sacerdotes, o altar do incenso que representava a adoração, a oração, o louvor. Eles levaram tudo. O que a gente pode aprender? Presta atenção: não deixe a Babilônia entrar na sua casa. Não deixe a Babilônia entrar na sua casa. Presta atenção nisso. Não se exponha aos valores do mundo. Ele se expôs e ele foi vaidoso. Ele expôs o seu coração ali, o rei Ezequias, naquele momento. A vaidade dele. Seja cuidadoso, irmãos, com os valores do reino que são vivenciados dentro do seu lar. Sabe como é que a Babilônia está entrando dentro da nossa casa, pastor Adriano?
Quando os pais não têm filtro, deixam o celular na mão dos seus filhos e não acompanham o que eles veem. A Babilônia está entrando, está ganhando o coração dos nossos filhos. A Babilônia, irmãos, está entrando por meio das ideologias. Pai cristão não tem que levantar a bandeira ideológica. Pai cristão tem que levantar a bandeira do Evangelho. É a palavra. E o que está acontecendo? A gente vai deixando com as músicas. Não tem nada não, é só uma música. Irmãos, eu estava entrando no meu condomínio. Ontem, levei os meninos em casa para conversar. Chegou a esfirra. Fui buscar a esfirra. No meio, estava lá, no salão de festa, o funk comendo solto. Eu não vou fazer a cena porque é horrível. Uma menina de mais ou menos 10 anos de idade, com a mão na frente, onde passa todo mundo, com a mão no chão, com a perna para trás, jogando a bunda para cima, dançando o funk lá no condomínio, na porta, em frente da sua janela, rebolando lá. E as menininhas curtindo lá. Eu estou falando assim de maneira bem prática, para você entender claramente que a Babilônia, irmãos, ela entra dentro da nossa casa com um discurso engraçado. Ela não vai chegar para você de maneira que você falasse claramente, isso aqui é ruim. Ela vem de forma engraçada, com uns palavrãozinhos besta, com uns videozinhos besta, com umas conversas besta. Você tem discernimento, mas seu filho muitas vezes não tem. E você vai mostrando o seu coração, mostrando os seus valores para este mundo. O mundo, irmãos, vai entrando. E aí quando a gente se depara, a gente olha para os nossos filhos. Pastor, não consigo entender, meu filho agora levantou uma bandeira ideológica. Sabe por quê? Isaías capítulo 5, versículo 20, coloca para nós aí. Isaías capítulo 5, versículo 20, quero todo mundo ler comigo. 1, 2, 3. Isaías 5, filho, não 51. 5, 20, todos juntos. 1, 2, 3. Ai... Vocês viram um carro alegórico de carnaval que deu uma polêmica com a polícia essa semana? Que o policial é o demônio, o bandido é o santinho? Desacreditando as instituições, desacreditando as autoridades. Não escute o seu pai, não escute a polícia, não escute a sua mãe, não escute a família. Cada um tem que ter a sua própria verdade. E o mal está sendo chamado de bem, e o bem está sendo chamado de mal, e esses valores vão entrando, irmãos. E aí o diabo rouba o que a gente tem de mais precioso, o coração dos nossos filhos, o nosso coração. A nossa maior riqueza não é o dinheiro, nossa maior riqueza não são as posses, a nossa maior riqueza, irmãos, é o nosso coração no Senhor. E o diabo tem conseguido roubar os corações de maneira muito sutil. Você acha que Ezequias não foi inocente? Mas muitos de nós, muitas vezes somos inocentes também, irmãos. Nós deixamos a Babilônia entrar, a guerra começa a ser perdida dentro de casa. Mas eu quero que você declare comigo nessa manhã: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça do seu lar um altar para Deus. Faça da sua casa um lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Faça do seu lar um lugar, irmãos, onde a gente não é parecido com o mundo. Que os nossos filhos sentem à mesa e vejam que nós somos diferentes. Que Deus habita em nós, que nós consultamos a Deus pelas decisões, que oramos nas refeições, que lemos a Bíblia com eles, que oramos com eles, e o diabo não terá poder sobre a nossa família. Procura saber o nome dos amigos dos seus filhos. Procura saber, irmãos, com quem eles andam. Que traga para perto, converse, ame, nutra, invista, tenha tempo de qualidade com a sua esposa. Casais que, para apimentar a relação do casamento, colocam um filme pornográfico. Ah, mas a gente é casado.
Não é pecado, não. Certa feita, é para assustar mesmo, viu? Certa feita, isso é verídico, um obreiro tinha essa prática com a sua esposa. Para apimentar a relação, ele deixou a Babilônia entrar. Então ele assistia filme pornô com a esposa. E, pasmem, passou um tempo, a esposa do obreiro ficou endemoniada. E ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Como assim? Mulher do obreiro endemoniada? Chamaram lá uma irmã para orar. A irmã foi orar e foi expulsar o capiroto. E o capeta não queria sair. Não saía de jeito nenhum. Não saía de jeito nenhum. Não saía, irmãos. Olha, foi uma batalha. Chegou uma hora que a irmã de oração falou assim: olha, vou parar aqui, nós temos que orar, pedir revelação para Deus. E tem uma legalidade aqui. Aí começou a orar e aí Deus mostrou para ela: olha, há um espírito de sensualidade dentro dessa casa. Aí perguntou para o obreiro: Deus me mostra um espírito de sensualidade. Tem alguma coisa que vocês estão fazendo que dá legalidade para o diabo. O que é que vocês estão fazendo aqui? É que a gente estava com a relação meio fria. A gente não estava assim, sabe? Já não estava daquele jeito. E a gente resolveu abraçar aqui e assistir pornografia. A gente assiste junto, mas... Aí a irmã: o que você fez, meu irmão? Você vai pedir perdão para Deus agora. Nós vamos quebrar isso. Aí orou, expulsou o demônio da mulher e o demônio saiu. Sabe qual é a cultura que a gente vive, irmãos? É a cultura do céu. É a cultura do reino. Qual está entendendo a palavra, irmãos? Não negocie os valores. A lealdade a Deus é perdida dentro de casa. Segunda lição, capítulo 1 de Daniel, versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Bom, não vou continuar aqui, mas aqui, primeira coisa que eu quero que você observe comigo. Segunda lição: a lealdade a Deus, ela vai ser testada na Babilônia, na cultura do exílio. Vai ser testada, você vai ser testado, se você escolheu ser fiel. No versículo 3, a Babilônia chega e fala: é o seguinte, pega lá esse pessoal que chegou, pega essa galera, os mais belos, pega essa turminha. Nabucodonosor, irmãos, ele era um jovem rei, ele queria os melhores no palácio, ele era visionário, então ele queria esse povo perto dele, era estratégico. E aí ele fala: olha, sem defeito, bonito, sábio, instruído, versado no conhecimento. Provavelmente eu estaria entre eles. Possivelmente estaríamos ali todos nós. Não é, Isaías? Né, menininho Luciano? Estaremos lá. E ele quer aculturar a realeza de Jerusalém. O que define uma cultura? Presta atenção, irmãos. Cultura é um conjunto de manifestações artísticas, sociais. Cultura é a língua, o comportamento. Interessante que o Brasil é um país multicultural, né? Aqui em São Paulo, quando a gente fala que o negócio está pegando, né, que o negócio é sério, a gente fala: o bagulho é louco. Sabe como é que fala lá na Paraíba, pastor Adriano? Lá em Cajazeiras? O coco é seco. O coco é seco. São os regionalismos. Aqui, né, quando você fala que o cara... Eu acho que é uma expressão muito pesada quando você fala aqui para alguém: você é um vagabundo, você é um noiado, vagabundo, você não vai ser... Não é pesado? Você não acha pesado isso? Lá na Paraíba não é pesado não. Sabe o que é pesado lá na Paraíba? Tu é um asilado. É a mesma coisa. Cultura, jeito de comer, jeito de vestir, jeito de crer, jeito de fazer as coisas, irmãos.
fazem parte da cultura do povo. Nabucodonosor, então, ele queria que aqueles jovens ganhassem todos os conjuntos de ideais, de comportamento e de prática da Babilônia. A Babilônia vai testar a lealdade daqueles garotos, imprimindo neles uma nova identidade. Olha o versículo 7. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Beltesazar, a partir de agora você não chama mais Daniel. A partir de agora você chama Beltesazar, que significa tesouros ou segredos de Bel. Agora o seu nome é Tesouro ou Segredos de Bel. Seu nome agora não é mais Sadraque, não é Ananias, aliás. Agora você vai chamar Sadraque. Significa inspiração do sol. Não é mais Sadraque, agora é Sadraque, não é mais Ananias. Seu nome agora não é mais Mesaque, aliás, Misael, é Mesaque. Aquele que pertence à deusa Sesaque. Seu nome agora não é mais Azarias, é Abidnego. Significa servo de nego. Muda a identidade dos caras. Põe um novo nome, um novo rótulo, um novo título para culturar. O que a gente pode aprender aqui, irmãos, com essas lições? Em primeiro lugar, Satanás, ele vai utilizar as artimanhas do mundo para atrair a gente para a vaidade desse mundo. O diabo vai colocar, irmãos, a vaidade. Olha que beleza, estou no palácio real, sou bonito, sou belo, sou reconhecido. É o que fica claro aqui para mim. O diabo vai tentar sempre mexer com o nosso ego, imprimir em nós valores. O cara, quando quer mudar a sua identidade, quando ele quer mudar a sua cultura, primeiro ele vai ganhar o seu coração. E é isso que o diabo faz. Ele quer ganhar o meu e o teu coração com as vaidades desse mundo, com as vaidades, com os reconhecimentos, com os elogios, com os afagos. Querem ganhar o coração dos nossos filhos, dos nossos jovens. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, nós somos do céu. Nós podemos sim chegar em posições elevadas na sociedade, mas nós não vamos mudar, porque nós somos do Senhor. O que nos define não são as posições elevadas, o que nos define é a posição celestial. O diabo vai oferecer, irmãos, poder, fama. Jesus sabia quem ele era. O diabo fala: você é filho de Deus? Transforma essa pedra em pães. Você é filho de Deus? Pula daqui do pináculo. Olha só, mostra um milagre para todo mundo. Você vai ser famoso. O diabo vai trabalhar para competir com o nosso coração. A lealdade vai ser testada no mundo, porque ele quer negociar os nossos valores. Aprenda a nossa língua, aprenda o nosso jeito de ser. Você é crente, mas você é legal. Você é crente, não tem problema não, você tem um linguajar profano. Você é crente, não, eu sou crente, mas eu sou diferente. Quero estar bem com todo mundo tem que saber que ser crente não é ser uma coisa careta. É verdade, ser crente não é ser uma coisa careta, mas ser crente, irmãos, é ser diferente. É ser diferente. O diabo, ele vai testar a nossa lealdade, querendo nos rotular. Engraçado, tem um jovem que estava me falando sexta-feira. Chegou na escola nova. Aí as menininhas olharam para ele e falaram assim: você é gay, ele é gay, você não é gay. Aí ele: não. Aí contando lá um episódio que a menina que se declara, olha como é que está a escola dos nossos filhos. A menina que não se vê como menina, mas se vê como menino. Ela é menino, mas ela é menino gay porque ela gosta de homem. Primeiro, ela não é menina, ela é menino. Mas agora que ela se definiu como menino, ela é gay. É um menino gay, por isso ele gosta de homem. Vocês entenderam o que eu falei? Vou me usar de ilustração para ficar mais fácil. Vamos imaginar que eu me declaro mulher. Me declarei agora eu sou mulher. Mas eu sou mulher gay. Então eu gosto de mulher. Lésbico isso. E o menino falou assim: pastor, eu fiquei confuso. Eu falei: lógico.
É lógico, irmãos, desculpa, você que está no YouTube, eu não estou nem aí. Eu sou de outra cultura, eu sou do céu. O que eu quero dizer para você, presta atenção, a gente não tem que rechaçar as pessoas, a gente não tem que ter preconceito com as pessoas, a gente tem que amar as pessoas, mas a gente tem que ser pessoas posicionadas, a gente tem que saber quem a gente é em Jesus, como igreja, irmãos. E ajudar os nossos filhos, e nos posicionarmos, porque o diabo quer nos rotular. Você é um empresário, você é um ajudante geral, você é um bancário, você é um caixa, você é um cabeleireiro, você é uma faxineira, mas você é do céu. É de lá que nós somos, irmãos. O mundo quer imprimir em nós um rótulo, quer nos dar novos nomes. Ganancioso, é um novo nome. Duas caras, infiel. Irmãos, a lealdade a Deus, ela vai ser revelada na força do caráter dos filhos na Babilônia. Olha só o que diz o versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe. O que está acontecendo aqui, irmãos? A força de caráter de Daniel, como servo de Deus e dos seus amigos, leva-os a uma decisão de lealdade. Eles falam: nós somos de Jerusalém, nós somos do povo de Deus, nós somos escolhidos de Deus, nós não vamos negociar quem nós somos, a santidade e a vida com Deus, nós não abrimos mão dela, nós vamos permanecer fiéis. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, irmãos, não negociam, eles fazem uma ruptura com a sociedade na qual eles estão inseridos. Eles se mantêm fiéis à fé deles, à lealdade a Deus, porque eles tinham força de caráter. A força de caráter de Daniel e dos seus amigos mantém a real identidade deles. Enquanto que o rei está falando: Daniel, seu nome agora é Beltesazar, que significa tesouros ou segredos de Bel. Ele fala: não, meu nome é Daniel, que significa Deus é meu juiz. Ninguém vai mudar quem eu sou. Enquanto que o rei está imprimindo uma nova identidade lá na vida de Ananias, para chamá-lo de Sadraque, que significa inspiração do sol. Ele fala: não vou mudar o meu nome é Ananias, que significa que eu sou favorecido de Deus. Ninguém vai mudar meu nome, ninguém vai mudar quem eu sou, ninguém vai mudar minha identidade. Misael, não vai chamar Sadraque, não. Quem é você, meu irmão? Pergunta para o seu irmão: qual é o seu nome? Qual é o seu nome, André? Não estou falando do seu nome literal, estou falando da sua identidade celestial. Quem é você? Sabe, quando eu tinha 12 anos, com 12 anos de idade, eu não esqueço isso, 6ª série, as menininhas, presta atenção aí, o filho do Clênio, quem mais está aí? Os meninos que futuramente vão namorar, vai namorar, não vai? Em breve. Agora eles falam que não, né, Clênio? Até o coração bater forte. Eu lembro que eu tinha chegado da Bahia, estava lá no Eurico. E aí, a menina falou assim: a menina ali querendo ficar com você. Eu tinha um dente quebrado, cabeça raspada, porque dava piolho, eu preferia raspar. Era magro, era feio demais. E aí eu falei para o nome dela era Carla: quero ficar com você. Eu falei: eu não fico porque eu sou crente. Ela falou assim: você é um viado e está perdendo a oportunidade porque você é feio, ninguém quer ficar com você. E eu era magrinho, igual o Miguel, assim, pequenininho. Aí eu lembrava da Bíblia, lembrava de Provérbios. Irmãos, com 12 anos eu lembrava de Provérbios 19:14. Nunca esqueci Provérbios 19:14. Guarda isso, viu, filho do Clênio? Os filhos do Clênio aí, meus filhos, Giovana, os que querem namorar, os filhos do pastor Williams. Provérbios 19:14. A herança e a fazenda vêm dos pais,
mas a esposa sensata vem do Senhor. E olha, valeu a pena ter negado. Estou com a mulher mais linda do universo. O grande ponto, irmãos, eu não quero me atrelar demais à questão do comportamento. O grande ponto é o coração. O grande ponto o que Deus tem colocado no meu coração para pregar desde o começo do mês, é a questão do coração. Desde o começo, quando eu voltei, é o seu coração. A gente perde a batalha, não é quando a gente vai lá para fora, para o mundão. A gente perde a batalha quando dentro de casa o nosso coração está dividido. A Amanda falou bem, volto a trazer à tona a mensagem que ela trouxe, falando sobre a questão da vida simples, da influência do mundo, e das devocionais que Deus tem falado comigo em João capítulo 15. Como é que o diabo tem trabalhado, irmãos, para a gente perder o nosso coração? Simples, vamos ser bem práticos. Você pega o Instagram, você abre o Instagram. Você pode não ter problema com questão de moralidade, sexo, mas você pode ter problema de ser uma pessoa extremamente justa, que julga todo mundo. Aí você olha lá no Instagram, e você olha lá, alguém que bateu não sei em quem. Primeira coisa que vem no seu coração, quero que ele morra. Se eu pudesse pegar esse cara, eu quebrava a cara dele agora. Você sente uma raiva, uma ira gratuita por causa de uma imagem. Aí de repente passou uma outra foto, o Eliseu com a Mercedes dele. Aí você fala, puxa vida, meu, tantos anos servindo a Deus, eu continuo com esse pau velho, mas vai para você. Aí vem a inveja, aí vem a comparação. Aí você olha lá, aí de repente passa lá um cara forte. Aí você fala, puxa, meu marido bem que podia estar na academia agora. Vocês riem, mas é verdade. Aí passa outra mulher lá, olha lá, nossa, ela não sai do salão, não tem dinheiro nem para fazer uma chapinha. E o nosso coração vai sendo abraçado pelo entorno, pela cultura do exílio, pela comparação, pela raiva, pela ira. Aí chega aqui no domingo e pergunta, por que eu não sinto Deus? Porque deixou que a cultura do exílio, deixou que a Babilônia, que os valores do mundo de hoje influenciem os seus valores, negocie a sua fé. Não, meu irmão, nós não vamos negociar quem nós somos. Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo, eu sou do céu e eu tenho uma morada celestial. O Senhor preparou para mim uma morada. Vale a pena ser fiel na Babilônia. Vale a pena segurar as pontas, guardar o coração. Provérbios, deixa isso muito claro. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar. Coloca aí para nós aí, Provérbios 4, 23, filho. Quero que a igreja leia comigo. Provérbios 4, 23. O som aqui não chega aí em cima, né? Todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. O seu caráter, a sua fé, ela vai ser revelada quando chegar lá no trabalho, Renato, Felipe, e os caras falam assim, só dá uma olhadinha aqui, cara, não tem nada não. Se você está sendo fiel a Deus, guardando o seu coração, quando chegar a hora, né, André, que forem testar o caráter, vamos ver até onde ele é crente mesmo. E aí sabe o que acontece, irmãos? Muitos crentes têm perdido a autoridade, porque o diabo faz isso. Primeiro ele te traz, não tem nada não, você é legal, a gente é legal e tal. Mas na hora que você fala assim, está errado isso. Se você abraçou o pecado, se você abraçou ser igual ao mundo, você perdeu a autoridade. Mas você está falando o quê? Você é maior crente sem vergonha. Quantas vezes eu vi gente falar isso? E eu estava do lado assim, não sabia onde enfiar a cara da pessoa. Não, ele é crente, mas você não, cara. Ele conhece a Deus, você não. Sabe o que você tem de mais precioso, meu irmão? O seu testemunho.
E é na Babilônia que vai ser testado o seu testemunho. É na Babilônia, é na cultura do exílio. É na universidade, a Giovana lá na escola. O Estevão lá na escola. O menino do Clênio, esqueci o nome dele, Clênio. Nicolas. A menininha Sara? Emily. Tem cara de Sara, não tem cara de Emily não. É lá na universidade. É lá no trabalho, Igor. Quando você se reúne com o pessoal e a galera fala, vamos tomar uma cerveja, cara. Happy hour. Aí você fala, eu sou metodista, eu tomo, não é pecado não. Tá bom, pode não ser pecado. Mas se você é igual ao entorno, meu irmão, tem que nascer de novo. Porque o mundo olha para nós e não vê diferença. A Bíblia fala que nós devemos ser sal da terra e luz. Mas o sal está sem sabor. A luz está meio apagada. E a gente não vê as pessoas se convertendo. Por quê? Porque os crentes estão sem testemunho, sem autoridade. Eles estão vivendo a cultura do exílio. Estão de cabeça na Babilônia, comendo dos manjares do rei, falando a língua deles, mudando a sua identidade. O coco é seco. O bagulho é louco. O negócio está estranho. Irmãos, eu não estou pregando um discurso religioso. Não veja isso como discurso religioso. Porque agora até pregar isso virou discurso religioso. Querem desacreditar a autoridade da palavra. Jesus falou, Pai, eu oro para que os tire do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não temos o espírito desse mundo, irmãos. Pedro falou, escreveu lá, citando o Antigo Testamento, sede santos porque eu sou. Não se fala mais de santidade, porque já era, cuidado, falar de santidade, pastor, domingo que vem a igreja está vazia. Não vai ficar vazia não, irmãos, porque quem é do céu abraça a mensagem de santidade. Quantos querem avivamento? Não existe avivamento aonde a gente é parecido com o entorno. Não existe avivamento se nós somos iguais ao mundo. John Wesley fez um propósito no seu coração. Ele não era igual ao mundo. E ele chamou todos os metodistas a serem como ele. Ele reunia grupos de 5 pessoas e fazia as seguintes perguntas. Você teve algum desejo pecaminoso essa semana? Você falou mal de alguém? Você teve inveja de alguém? E o cara tinha que falar lá na hora. Tem alguma coisa no seu coração que você não quer que a gente saiba? Fale agora. E se o cara recaísse, metodismo original é isso aí. E se o cara recaísse nos erros, John Wesley falava, você não vai participar da festa do amor. Disciplinava o cara. Mas não para punir, para chamar o cara a uma consciência, a uma santidade, na intenção. Irmãos, o evangelho não mudou. O mundo quer mudar o evangelho. Jesus Cristo não mudou. Ele perdoa sim um pecador, ele está no meio dos pecadores, ele come com os pecadores, mas ele não é pecador. Ele é santo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem quer ver a maravilha de Deus, diga amém. Santidade. Fala para o seu irmão, santidade ao Senhor. Os crentes têm medo de demônio. Sabia? Chama o pastor Rodrigo para orar. Sabe por que o povo tem medo de demônio, Tiago? Vou te falar. Porque lá no fundo, na hora H, vem uma consciência, um peso na consciência. Se o diabo revelar, eu não estou preparado, eu não tenho autoridade. Sabe, irmãos, eu tenho orado, pedido isso para Deus. Deus, me guarda. Eu quero viver uma vida que atraia as pessoas para Ti. E que os capeta caia tudo. E que a igreja não perca a sua autoridade. Quantos estão entendendo a palavra, irmãos? Então a gente tem que tomar uma decisão hoje. Qual é a decisão? Não se contaminar. Qual é a decisão? Não deixar que ninguém imprima em você uma nova identidade. Vai ser perseguido porque tomou oposição? Vai ser zombado, vai ser achincalhado. Meu irmão, John Wesley, quando ele estava lá pregando, ele denunciava o pecado, ele proibia o povo de beber rum. Se John Wesley viesse nas igrejas hoje, ele ia falar, o que está acontecendo?
Proibiu o povo beber rum, porque o rum destruía as famílias. E aí, um dia, John Wesley estava muito calmo. Ele falou assim: Deus, não estou sendo perseguido. Parafraseando a história de Wesley. Aí um dia ele acordou, jogaram uma pedra na cabeça dele. Ele: glória a Deus! Estou fazendo diferença. Porque a gente não tem que ter medo de ser perseguido, e nem que ficar com medo de ir para a justiça. Tem que sofrer mesmo o dano, porque isso é diferente. Mas na hora H, na hora que precisarem de verdade, sabe quem que eles vão lembrar? Do quadrado que não bebe, que não fuma, que não apronta, que não fala palavrão, que não anda no meio dos ímpios, bem, que é honesto, que não sonega imposto, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja sua folha não murcha e não cai. Ele é diferente, ele é frutífero. Podem zombar de você, mas na hora que o calo apertar para o mundo, eles vão procurar onde se abrigar. E eles têm que encontrar você, porque você tem Jesus, porque você flui a água viva, porque em você há santidade, porque você é do céu. Sua campainha tem que ser incomodada, se você mora em condomínio. Então ele é diferente. Como aconteceu comigo uma vez. Manifestou um demônio aqui, quando eu morava aqui embaixo. Manifestou um demônio no condomínio. 2:30 da manhã. Lá onde mora o João Bess. Liga para o pastor. Aí ligaram para mim, 2:30 da manhã, um capeta lá. Eu quero é mais é que me ligue mesmo. E eu quero que ligue para você também. Amém, irmão? Amém. Porque o Marcelo é diferente. Lá, como é que é o nome da sua rua? Hã? Rua Iaiá. É isso mesmo? Falei certo? Rua Iaiá 206. Lá na Rua Iaiá 206 tem um pedaço do céu. Lá onde o Disseu mora, como é que é o nome lá, Disseu? Lá na Joaquim Libano tem um homem que mora lá, uma família, um casal. Ali há paz, porque ali tem um pedaço do céu. Você está entendendo? Nossa casa tem que ser um pedaço do céu. Não estou falando que a gente tem que ser ignorante, quadrado, ficar com a cara carrancuda. Não. Ser crente é ser alegre, irmãos. Mas a nossa alegria, ela não precisa ser como a alegria do mundo, não. Ela é diferente, é a alegria do Espírito. Vamos lá, vamos terminar. A lealdade a Deus produz sim fruto. Produz prosperidade na Babilônia. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Se você for fiel ao Senhor. Tem um jovem que não está aqui, o Alex, né? Eu vou falar dele, pode? Pode, vou falar dele. O Alex Boné. O Boné, cadê o Boné? Está aí? Alex Boné, vem no segundo culto. Quero dar ele tinha que dar esse testemunho, mas eu vou contar. O Alex, irmãos, nasceu e cresceu aqui na favela. Perdeu a mãe com 13 anos de idade. Não é isso? Quantas vezes ele subindo aqui, vindo para a igreja, numa situação assim, pastor, é droga na rua, é funk na rua, é a mulherada me chamando para cair, para pecar. Mas o Alex escolheu ficar firme na palavra. E aí, irmãos, quantas vezes eu via o Alex aqui, sem dinheiro, com a roupa simples. Não é verdade? E eu pensava, Deus, guarda esse menino, porque ele ama a tua palavra, ele é crente. O Alex é um homem bíblia, devora a palavra, ele abre a boca, sai uma sabedoria. Quantos anos ele tem? 20. E aí quantas vezes ele se sentou aqui comigo, em crise, falava, Alex,
queria levar você para casa. Mas permanece firme. Continua crendo na Bíblia. Continua amando a Deus, não negocia. Continua assim, firme, crente. Teve as fraquezas dele, as recaídas dele, mas nada que comprometesse o coração dele. Coisa de jovem, como todo jovem tem. Orando para ele conseguir um trabalho. Aí ele conseguiu um trabalho. Aí, pastor, estou saindo da favela, vou morar não sei aonde agora. Sozinho. E foi. Sexta-feira. Pode ser pequeno para você, mas você não faz ideia do impacto que isso tem feito no meu coração. Sexta-feira retrasada. Ele chegou para mim e falou: pastor, me matriculei na faculdade. Continua tendo luta, o Alex, continua tendo dificuldade, continua, mas ele escolheu não se contaminar, e Deus tem dado para ele. Eu olho para ele, eu vejo isso aqui. Ele tem um conhecimento, ele tem uma inteligência, não é, Isaías? Quando ele faz as devocionais dele, eu falo: meu Deus, esse menino não fez teologia. Que ele não faça, porque é capaz da teologia estragar. Uma graça. Quando ele pregou aqui ontem, não foi para os jovens? Orar para Deus preparar uma costela para ele, uma esposa. Eu tenho um palpite aqui, está aqui entre nós, mas não vou falar não, para não constranger. Se você não negociar os seus valores, Deus vai ser generoso com você. Quantos querem generosidade da parte de Deus? Fala para o seu irmão: seja fiel.